Essa aula de violão aí, massa. Um estudo superficial. Nós somos responsáveis também pela correta interpretação da lei. Então, nós temos que estudar por doutrina. Não pode o juiz, por exemplo, no Ctrl+C. Trilha sonora tem, gostei. Caso não é esse, não. Não estou escutando um professor, não. Quem tiver tocando um violão aí, dá uma parada, o professor não tá conseguindo falar, não. Agora, tá ouvindo? Agora sim. Agora sim, né? Pronto, beleza. Tá joia. E o slide tá aparecendo todo? Sim, agora pronto, aparece. Beleza. Então vamos continuar. Bem, chegamos aí ao último bloco da aula de hoje, né, dessa aula complementar, para a gente encerrar o tema de culpabilidade. Um tema que vocês estão percebendo, é um tema, talvez eu digo isso porque varia muito de pessoa para pessoa, mas na minha compreensão, dentro dos 3 substratos do crime, né, o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade, para mim a culpabilidade é o substrato mais difícil de estudar, ele é mais complexo para ser estudado, para ser analisado bem, e aí eu reforço a ideia de que vocês precisam ler livro, tá joia? Senão só com o material de aula e só com as aulas não vai ser suficiente, é bom dar uma estudada boa em culpabilidade, porque não é um tema fácil. Alguém, no bloco anterior, alguém tinha mandado para mim uma pergunta. Eu não tive tempo de ler, porque o Zoom fechou a sessão. Então, quem mandou no último bloco, já no finalzinho, a pergunta, por gentileza, mande de novo, para eu poder tirar a dúvida, né? E, enfim, dirimir qualquer dúvida. Enquanto isso, a gente viu, então, que a paixão, a emoção e a paixão, elas não são causas que excluam a imputabilidade, mas elas poderão, na verdade, elas poderão ser utilizadas como outros elementos no direito penal, como atenuante, por exemplo, atenuante do artigo 65, inciso 3, a linha C, ou como minorante, no caso do homicídio privilegiado. E aí eu estava colocando em relação justamente ao artigo 121, parágrafo 1º, o homicídio privilegiado, que vai dizer para a gente que a pena poderá ser reduzida, eu acho que de 1/6 a 2/3, só confirmar aqui, que eu não lembro a fração de cabeça, mas, salvo engano, de 1/6 a 2/3, cadê? De 1/6 a 1/3. De 1/6 a 1/3, né? Quando a gente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção. Olha a emoção entrando aqui como um elemento para reduzir a pena. Então, se o indivíduo pratica um homicídio, né, sob influência, né, sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, ele pode ter uma redução de pena de 1/6 a 1/3. Deixa eu ver aqui as perguntas que chegaram, para a gente poder dar continuidade. Sobre atenuante, deixa eu botar aqui. Sobre atenuante, sendo a emoção, pode ser usada na tese de defesa do júri? Veja,
Poder pode. Poder ela pode, entendeu? É que a emoção da atenuante, ela é a emoção quando a gente pratica o crime sob influência de emoção. E no caso da minorante, do homicídio, que talvez seja o que você queira saber, Vladimir, no caso da minorante, a gente tem um domínio. Veja que influência e domínio tem diferença. Né? A influência é algo que me estimula a. O domínio, ele me cega completamente. O domínio me subjuga. Quando eu estou dominado sobre violenta emoção, eu estou completamente subjugado na minha avaliação racional. A influência, ela diminui a minha avaliação racional sobre algo. Né? Eu estou influenciado. Mas o domínio, ele me subjuga por completo. Então, pode sim ser utilizado na tese do júri. Pode sim. Agora, se for usar a tese do homicídio privilegiado, você tem que estar ali amparado com elementos probatórios que demonstrem que aquela pessoa estava agindo sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Porque não basta ter cometido crime sob domínio de violenta emoção. Tem que ter praticado crime sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Tá joia? Mas pode se utilizar sem problemas. E no caso da emoção ou paixão patológicas, né? No caso não da emoção, mas no caso da paixão, né? Porque a emoção é súbito e passageiro. No caso da paixão patológica, aquela paixão que é tão profunda, tão grave, tão visceral, que causa doença mental na pessoa, né? Nesse caso, a gente pode ter, depois de feita a perícia médica legal, né? A gente pode ter aí uma doença mental sendo caracterizada, né? E ocasionar a inimputabilidade pela doença mental. Percebam que não é a paixão quem está causando a inimputabilidade, porque a paixão ela não exclui a imputabilidade. Nem a emoção, nem a paixão exclui a imputabilidade. O que pode acontecer é que essa paixão se tornou tão grave, tão profunda, tão irreversível, que ela se tornou uma doença. Ela deixou de ser um sentimento crônico e se tornou uma doença, uma patologia. E aí, nessa situação, a gente pode sim ter a paixão que, transformada em doença mental, transformada, evoluída para uma doença mental, acabou tornando o agente inimputável, não em razão da paixão, mas em razão da doença. Deixa eu ver aqui, mais uma pergunta. Esse logo após pode ser intervalo de horas. Tem que ser breve, pode ser intervalo de horas, mas assim, pouca hora. O logo após, ele dá uma relação de imediaticidade. Se você passa algumas horas e volta, essa volta pode ser caracterizada como vingança e não como uma reação. Entendeu? Então, não pode ser um tempo demorado o suficiente para que você possa desistir, que possa ser interpretado como um tempo que permitia que você desistisse de praticar o homicídio. Entendeu? Então, a gente não pode lhe dizer, eu não posso lhe dizer assim, é tantas horas, tantos dias, tantos minutos, porque não tem, isso a lei não trata. Vai muito do caso concreto. O logo após é um juízo vai ser informado por um juiz de razoabilidade, e aí vai ter que ser dentro do plano concreto, tem que analisar o logo após no plano concreto. Mas isso vocês vão aprender também no futuro, vamos seguir, senão a gente não vai sair do canto. Isso é matéria de penal especial. Essa doença mental por paixão patológica, o que caracteriza isso? É indícios de obsessão? Não, veja, não, calma. É laudo médico. Obsessão pode ser coisa aí estudada por espiritismo, ciências ocultas, né? Ou algo desse tipo. Não. Isso vai ser uma constatação clínica. Clínica. A pessoa ser obsediada, isso pode ter relevância para o estudo religioso. Enfim. O
que a gente vai tratar é doença mental. Se é doença mental, ela é constatada, ela é diagnosticada por critérios clínicos, critérios científicos. E aí essa pessoa vai ser submetida a um incidente no processo penal chamado de incidente de insanidade mental, para que peritos naquela área, médicos, psiquiatras, psicólogos, eles possam aferir se aquela pessoa estava ou está ou não acometida da doença mental. O critério é esse, doença, critério clínico, técnico, científico. Tá joia? Vamos seguindo aí. Encerramos a imputabilidade penal. Então, vamos analisar agora o segundo elemento da culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude. Vejam bem, a potencial consciência da ilicitude é a possibilidade, veja, potencial, é a possibilidade de que o agente, que já se sabe imputável, daí a importância, a análise dos elementos da culpabilidade, eles estão dispostos de modo hierarquizado, e não é por acaso. Primeiro eu analiso a imputabilidade, depois a potencial consciência da ilicitude e, ao final, a exigibilidade de conduta diversa. Por quê? Porque, para eu analisar a potencial consciência da ilicitude, eu primeiro tenho que constatar que o agente é imputável. Porque se ele não é imputável, veja, se eu digo, fulano é doente mental, ele é inimputável porque é doente mental. O que é que eu vou fazer analisando a potencial consciência da ilicitude de um doente mental? Não tem sentido isso. Entenderam? Então, por isso que primeiro eu analiso a imputabilidade, depois eu vou analisar a potencial consciência da ilicitude. E aí a potencial consciência da ilicitude é essa capacidade de o imputável compreender que o que ele faz não encontra respaldo jurídico. Não encontra respaldo na legislação. Vejam, o que a potencial consciência da ilicitude faz, minha gente, é fazer uma análise de valoração. Não é uma análise de conhecimento técnico. O agente ele não precisa ser uma pessoa versada no direito. Não é isso o objeto de análise da potencial consciência da ilicitude. O que se quer é que a pessoa tenha capacidade de valorar que aquilo que ela faz não encontra amparo na lei. E a análise da consciência da ilicitude, ela perpassa mais por uma análise de valoração pela cultura daquele povo, pelos costumes, pelo hábito daquele povo, do que propriamente pela leitura da lei. Entende? Então, quando a gente diz assim, alguém tem a consciência de que subtrair o bem de outra pessoa para si é crime, ela tem essa consciência, mesmo que ela nunca tenha lido o artigo 155 do Código Penal. Ela tem essa consciência, porque dentro da cultura que ela está inserida, daquela sociedade, os valores que ali existem permitem que ela tenha essa consciência, ou que ela possa chegar a essa consciência. Isso é a análise da potencial consciência da ilicitude. Não é saber se a pessoa conhece a lei. Não é isso. É saber se ela tinha consciência de que a conduta dela não encontra proteção jurídica pela ordem jurídica, pelo direito. E aí, qual é o critério que é utilizado para aferir a potencial consciência da ilicitude? Prestem muito bem atenção a esse nome, que é a teoria adotada, é a teoria da valoração paralela na esfera do profano. O que é isso, Edinaldo? Você está chamando a minha mãe de quê? Não estou chamando sua mãe de nada, amigo. Estou chamando sua mãe de nada. Estou dizendo que a teoria adotada para aferir a potencial consciência da ilicitude é a teoria da valoração paralela na esfera do profano.
O que é isso? Isso quer dizer que na hora que eu tenho que valorar a consciência daquela pessoa sobre a ilicitude, eu tenho que fazer uma valoração paralela na esfera, ou seja, dentro do âmbito, na esfera, no âmbito do profano. O profano é aquele que não é sacro. Profano é o contrário de sacro. Profano e sacro. Se a gente transporta essa ideia para o direito, o sacro, o sagrado, é aquele que conhece, é aquele que é letrado, versado no direito, que tem conhecimento das leis. Esse seria, dentro da ideia de ilicitude, o sacro. Por quê? Porque além de ter a valoração, cultural, ele tem a valoração normativa, ele tem a valoração jurídica, ele está um pouco além das outras pessoas. O profano é aquele que não tem conhecimento, não é versado nas leis, no estudo do direito, mas que tem a capacidade de ter valorada a sua conduta a partir das outras pessoas que, como ele, são profanas. E aí a gente adota a teoria, né, o critério da valoração paralela na esfera do profano para dizer outra pessoa que não tem conhecimento jurídico, ou seja, um profano, ele teria condições de saber que aquela conduta do agente é ilícita. Outras pessoas teriam essa consciência? Teria. Se eu chegar para meu irmão, que não é formado em direito, chegar para minha mãe, que não tem formação jurídica, para minha tia, de 91 anos de idade, perguntar a ela, ô criatura, me diga uma coisa, você acha certo alguém levar algo de outrem, alguém subtrair algo de outrem, pegar para ela? Ela vai dizer, oxe, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Ela não precisa saber da lei. Na condição de profana, ela me permite valorar a conduta do agente. Entenderam isso aqui da teoria? Porque quando a gente fala a teoria da valoração da esfera do profano, o cara chega a tomar um susto. Né? Então, é o critério utilizado para a análise, para a aferição da potencial consciência da ilicitude. Tá joia? Seguindo aí. Quais são, então, qual é a possibilidade, aí, qual é a excludente, a dirimente, a exculpante da potencial consciência da ilicitude? Posso, veja. Você não precisa ser formado em direito, até porque você ainda não pagou, Alessandro, crimes em espécie, para saber que não deve subtrair algo de alguém. Você não precisa saber do artigo 155 do Código Penal. Você não precisa ser formado em direito para saber que dar uma bofetada gratuita na cara de uma pessoa é crime. Que essa sua conduta não tem amparo na lei. Que não tem amparo na lei. Então, você não precisa ser letrado em direito para saber que determinados comportamentos não têm respaldo jurídico. O fato de você conviver em sociedade e conhecer dos valores éticos, sociais, morais, né, a cultura da sociedade em que você está inserido, você tem consciência de que determinados comportamentos não têm proteção pela lei. E isso é alcançado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa que esteja inserida na nossa sociedade, na nossa cultura, nos nossos valores, ela sabe que determinados comportamentos não são protegidos pela lei. É isso que a valoração na esfera do profano faz. É valorar o comportamento do agente na esfera de outras pessoas que guardem semelhança com ele, para não avaliar o comportamento, a potencial consciência da ilicitude de uma pessoa que não é letrada em direito com outra que seja um jurista, entendeu? Não, a aferição não pode ser por esse critério. Eu tenho que aferir pelo critério daquela pessoa
que não tem o conhecimento, não é letrada no direito, para chegar à conclusão de que o agente, naquelas condições, ele tinha consciência ou poderia alcançar a consciência de que o que ele fazia é ilegal. Tá joia? Isso é a teoria da valoração na esfera paralela, na esfera do profano. Erro de proibição. O erro de proibição está no artigo 21 do Código Penal. E ele vai acontecer quando o agente desconhece ou quando o agente se equivoca quanto à ilicitude do seu comportamento, através de uma valoração equivocada, através de uma valoração errada sobre a reprovabilidade da sua conduta. O erro de proibição, ele vai acontecer não quando eu erro sobre o fato, mas quando eu erro sobre o direito. E como a gente viu, o Código Penal adota a teoria limitada da culpabilidade, que é uma variação da teoria normativa pura ou extremada, justamente porque ele faz uma diferença quanto às dirimentes, quanto às discriminantes, o que é erro de tipo e o que é erro de proibição. O erro de tipo, ele incorre sobre o fato. Ele incide sobre um equívoco relacionado ao fato. E aí, o erro de tipo, ele vai incidir no fato típico. Ele vai excluir a conduta no fato típico. O erro de proibição, ele vai incidir na culpabilidade, porque ele vai incidir na consciência da ilicitude. Eu disse isso na aula passada. Na estrutura atual do crime, nós trabalhamos com duas consciências. A consciência do dolo, que está lá no fato típico, e a consciência da ilicitude, que está na culpabilidade. O erro de tipo incide na consciência do dolo, por isso que ele exclui o fato típico. O erro de proibição incide na consciência da ilicitude, que está na culpabilidade, e exclui a culpabilidade. Então, eu incorro em erro de proibição quando eu não sei, quando eu erro, quando eu me equivoco ou desconheço de que a minha conduta ela é ilícita, de que a minha conduta ela é ilegal. Veja, não é que eu não saiba o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. O que eu não sei é que o que eu faço é ilícito. O exemplo mais concreto e prático que eu gosto de trabalhar é o exemplo da turista sueca lá no Rio de Janeiro, anos atrás. A turista foi para Copacabana, fez um topless. Levaram a turista para a delegacia sob a responsabilidade penal de ter ela praticado o crime de ato obsceno. Salvo engano, artigo 233 do Código Penal. Mas não lembro de cabeça mesmo, não. E aí, veja, qual é a ideia? A ideia é de que uma turista sueca visualiza o Carnaval do Rio de Janeiro com as mulheres, né, nuas ou semi-nuas, que algumas ficam só com tapa-sexo mesmo. E na cabeça dela fazer o topless não era nada de ilícito no Brasil, somente no Rio de Janeiro, que exporta essa imagem para fora do país. Então, veja que a turista ela não estava se equivocando quanto ao que ela fazia. Ela sabia, ela tinha consciência do dolo. Ela sabia de que estava se despindo a parte de cima do seu corpo. O que ela não sabia era que o que ela estava fazendo era ilícito. E aí está o erro de proibição. O erro de proibição ocorre porque o que é errar, minha gente? Errar é não ter consciência. Veja como eu transporto para a realidade da gente. Semana que vem, vocês vão fazer minha prova. Né? Todas, inclusive a minha prova. E aí, se você olha a questão e responde corretamente, é porque você tinha consciência da resposta. Quando você erra, é porque lhe faltou consciência. Porque alguém em sã consciência, alguém que tem um discernimento mental normal, ele não vai errar uma questão que ele saiba. Né? Se ele faz isso, ou ele foi desatencioso, ou ele é um imbecil. Né? Ele é um imbecil. Então, o erro,
ele ocorre quando falta a consciência. E aí a gente tem dois tipos de erro de proibição. Dois tipos de erro de proibição. Duas formas de erro de proibição. O erro de proibição excusável e o erro de proibição inexcusável. O erro de proibição excusável é aquele que o agente atua desconhecendo completamente a ilicitude do seu comportamento. E, pelas circunstâncias, não se poderia exigir dele esse conhecimento. Esse é o excusável. A consequência do erro de proibição excusável é excluir a culpabilidade, porque o erro de proibição excusável é aquele que vai excluir a potencial consciência da ilicitude. Se eu não tenho potencial consciência da ilicitude, eu não tenho culpabilidade, logo eu não tenho crime. Já o inexcusável é aquela situação, e aí o erro de proibição excusável. Por muito tempo se colocou que o índio, ele era inimputável por desenvolvimento mental incompleto. Um completo absurdo. Isso é uma ideia decorrente de uma presunção, de uma arrogância sem precedentes. Por quê? Porque o índio, ele não está inserido, o índio isolado, né? Aquele índio completamente isolado. Ele não está inserido na nossa cultura. Não é porque ele tem um desenvolvimento incompleto. Não é porque ele tem um desenvolvimento retardado. Isso é puro preconceito e discriminação negativa. Porque se assim o for, nós, na cultura do índio, somos, então, retardados? Temos uma capacidade mental incompleta? Obviamente que não. O índio, que é isolado completamente, ele não tem a potencial consciência da ilicitude por uma razão muito simples. Ele não faz parte da nossa cultura. Ele não compartilha dos nossos valores. Por isso que ele não consegue chegar a uma potencial consciência da ilicitude. E aí, se um índio que nunca teve contato com a nossa sociedade, ele acaba vindo para cá, por exemplo, e fumando uma erva que na sua cultura é uma erva medicinal, utilizada para essa finalidade, mas que na nossa sociedade é considerada como droga, por exemplo, a gente poderia dizer que esse índio está diante de um erro de proibição excusável. Um erro de proibição excusável. Por quê? Porque sequer esse índio isolado, ele tem acesso a mecanismos de informação, a tecnologias de informação. E aí a gente tem o exemplo de um erro de proibição excusável. Já o inexcusável é aquele que o agente desconhece a ilicitude do seu comportamento. Ele desconhece. Mas ele poderia, nas circunstâncias, tomar esse conhecimento. Porque a gente fala em potencial consciência, não em atual consciência. Ou seja, eu posso não ter a consciência, mas se me era possível chegar a essa consciência, então o erro de proibição ele será inexcusável. Sendo inexcusável, nós podemos ter a aplicação do artigo 21, parágrafo único do Código Penal, que permite a redução de pena de 1/6 a 1/3 de pena. Exemplo disso. Hoje, com a evolução da tecnologia, você imagina um turista holandês que tenha vindo num navio e atracado aqui no terminal marítimo do Recife. Esse turista, ele vai dar uma volta e passa lá pela nossa querida e amada Rua da Moeda. E lá vê o pessoal escutando um mangue beat, escutando um reggae, tomando um vinho e, de vez em quando, puxando um cigarro de maconha. Para esse turista, acostumado a frequentar o Distrito Vermelho de Amsterdã, ele vai e pega um cigarro de maconha e começa a fumar também, porque na cabeça dele aquilo era normal. Só que aí passa uma viatura policial e leva todo mundo que está fumando seus cigarros de maconha para a delegacia sob a imputação do crime do artigo 28 do Código Penal, 10 minutos, que é o consumo de droga. Pelo avanço tecnológico que nós temos hoje, minha gente, o erro desse turista é um erro inexcusável.
Por quê? Porque, por mais que ele não conheça da lei brasileira, nas circunstâncias, ele poderia tomar esse conhecimento. Bastava ele ter acesso lá a um site de internet ou procurar informações a respeito. Então, nessa situação, esse turista poderia ter aí uma redução de pena de 1/6 a 1/3. Bem, seguindo, né, porque a gente só tem 10 minutos, quem tiver dúvida, por favor, reveja o vídeo, né, porque eu vou ter que dar uma acelerada um pouquinho aqui para a gente poder concluir o tema. A exigibilidade de conduta diversa é aquele instituto que vai estabelecer, que vai impor ao Estado a análise de circunstâncias concretas, né, para aferir se naquela circunstância em que a conduta foi praticada, era possível exigir do agente um comportamento diferente daquele que ele adotou. Isso é a exigibilidade de conduta diversa. É permitir que o operador do direito ele analise no plano concreto se era possível, diante das circunstâncias, que aquele agente pudesse se comportar de outro modo. Se ele pudesse se comportar de outro modo, que não seja a prática do crime, então ele é culpável. Ele é um agente culpável. Mas, se pelas circunstâncias ele não podia se comportar de outro modo, então é inexigível dele outra conduta, excluindo, portanto, a culpabilidade. Quais são as excludentes da exigibilidade de conduta diversa? A coação moral irresistível e a obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. A coação moral irresistível é aquele comportamento do agente, da pessoa, né, do agente, que não tem liberdade no agir. Ele não é livre no agir. Ou seja, ele está praticando a conduta porque ele teme o mal que o coator está ameaçando ele. Porque se eu tenho uma coação, eu tenho o sujeito que é coator e o coacto. O coator é quem exerce a coação, o coacto é a vítima da coação. Então, na coação moral irresistível, eu tenho a pessoa que está praticando o fato por conta da coação praticada por outrem, contra ela. E aí o medo psicológico, o medo moral, o medo psicológico que ela tem, faz com que ela pratique a conduta que o coator exige. Quais são os requisitos? Que haja uma coação moral, ou seja, uma ameaça, uma promessa de causar um mal injusto, que essa coação seja irresistível, ou seja, que eu não tenha margem de possibilidade de reagir, de resistir a essa coação. Porque se a coação moral for resistível, eu vou ser, sim, culpável. Eu vou responder criminalmente, sim. Mas aí eu posso ter uma redução na minha pena por conta da atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal. E aí a coação, a consequência de existir uma coação moral irresistível é fazer com que o crime que eu, coagido, pratiquei, seja atribuído ao meu coator. É o coator quem vai responder pelo crime que eu pratiquei. Então, exemplificando, imagine lá que eu sou gerente de um banco e essas pessoas, ladrões, sequestram a minha família e dizem: se você não abrir o cofre do banco, eu mato a sua família. É exigível, nas circunstâncias, que o gerente do banco diga: ah, não, eu não vou abrir o cofre do banco. Pode matar minha família. Óbvio que não. Óbvio que não. Então, nessa situação, o gerente do banco está diante de uma coação moral irresistível. E aí, quando ele abre o cofre, embora ele esteja participando do furto do dinheiro, ou seja, o fato é típico, o fato é ilícito, mas o fato não é culpável. Por que não é culpável? Porque ele está sob coação moral irresistível que vai excluir a exigibilidade de conduta diversa. O último aí é a obediência hierárquica. Eu vi que alguém mandou uma pergunta, mas eu estou explicando primeiro, e se a gente tiver tempo,
eu tiro a dúvida depois, tá bom? O que é que eu tenho na obediência hierárquica? O que é a obediência hierárquica? A obediência hierárquica é um instituto, né, que vai permitir retirar a responsabilidade penal de um subalterno que executou uma ordem não manifestamente ilegal, determinada por seu superior hierárquico. Veja, não só no militarismo, mas na função pública como um todo, existe o poder hierárquico. E as pessoas estão ali subordinadas a uma hierarquia. Tá? Então, vejam, se eu executo uma ordem do meu superior hierárquico e essa ordem não é manifestamente ilegal, só quem responde pela prática do crime é o superior do qual emanou a ordem. Só quem responde é o superior do qual emanou a ordem. Então, quais são os requisitos para que eu tenha a obediência hierárquica como excludente da culpabilidade, como excludente da exigibilidade de conduta diversa? Ordem hierárquica do superior, ou seja, eu tenho uma relação de hierarquia entre subalterno e superior hierárquico, certo? Essa ordem determinada por esse detentor de uma função pública tem que ter justamente essa hierarquia. Essa ordem ela não pode ser manifestamente legal. Não pode ser uma ordem que eu, subalterno, já sei que a sua execução é ilícita. Imagine que o superior hierárquico chegue para o subalterno e diga: atire na cabeça dessa pessoa. Atire na cabeça desse criminoso. Ora, eu sei que essa ordem é manifestamente legal. Eu tenho conhecimento de que essa ordem é manifestamente legal. Então, nessa situação, eu não tenho a exclusão da minha culpabilidade. Eu não tenho. Certo? A ordem não pode ser manifestamente ilegal. E o último requisito é que eu execute a ordem nos limites indispensáveis para a sua execução. Eu não posso exceder os limites da ordem. Eu não posso exorbitar, abusar dos limites da ordem. Se eu abuso, eu respondo pelo excesso decorrente desse abuso. Então, imagine a seguinte situação. Eu, inferior hierárquico, subalterno, invado a casa de alguém porque o meu superior hierárquico disse que dentro daquele imóvel existia droga e que nós tínhamos que invadir aquela casa para prender em flagrante o proprietário do imóvel. Ao entrar no imóvel, constata-se que droga alguma havia. Eu invadi o domicílio acreditando estar agindo de modo legal. Eu estava obedecendo uma ordem do meu superior hierárquico que não era manifestamente legal, porque se droga lá tivesse, nós estaríamos agindo de modo legal. E aí, nessa situação, a gente não tem... E aí, nessa situação, o subordinado não responderia criminalmente pela invasão de domicílio. Acabou. Tem a previsão na lei de introdução às normas de direito brasileiro. Não se pode alegar que não se conhece a lei no caso do turista. O que eu estou falando, o que a gente está colocando, mas sim, e a turista conhece a lei? Na questão não é conhecer a lei ou não, Vladimir. A questão é conhecer a ilicitude. Entendeu? A questão é conhecer a ilicitude. O que você tem que diferenciar conhecimento da lei de conhecimento da ilicitude. O que o Código Civil coloca, o que a LINDB coloca é conhecimento da lei, não da ilicitude. Porque aí a gente vai dizer, o índio isolado lá, ele conhece a lei?